Saudações, seja muito bem-vindo. Vamos aqui fazer mais um episódio aqui da nossa série de Rust, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Acho que assim tá bom. Muito bem, vamos aqui dar uma recapitulada rápida. Deixa eu ver só aqui a opção de microfone. Ok, então vamos começar aqui mais uma parte aqui da nossa série aqui, né, de Rust pela documentação. Eu coloquei uma iluminação extra aqui para ver se corrige um problema que minha câmera estava travando depois de um tempo. Então vamos lá. A gente viu funções, né? A gente terminou aqui o tópico de funções. Comentários vem o próximo tópico. Nem vou prolongar muito, porque pelo que a gente pode ver que o // é o comentário. E ele não. A gente pode fazer são comentários de linha e pós-linha, né? Que quando a gente termina uma instrução e pode fazer o comentário. Aqui não tem menção sobre comentário de múltiplas linhas. Mas também comentário não é algo assim muito importante para a gente ver agora, tá? Então vamos em Control Flow. Ok, então vamos aqui em Control Flow. Vai ser terminando essa aqui, a gente já termina o terceiro capítulo aqui, que são os conceitos comuns de programação, e depois a gente vai começar a ir para uma parte mais avançada, tá? Ok. Vamos aumentar mais um pouquinho. Então, vamos lá começar então aqui controles de fluxo, tá? Basicamente, controle de fluxo é quando quando precisamos em um determinado momento do nosso programa decidir qual que vai ser o fluxo de dados, qual que vai ser o fluxo a seguir. Então, por exemplo, como que a gente pode dar um exemplo básico de fluxo, né? Imagine que você tem um rio e um rio ele vai ter uma bifurcação, né? Um desentroncamento oblíquo à direita, um desentroncamento oblíquo à esquerda ou apenas uma bifurcação mesmo, né? Quando a gente, no caso de um rio, dependendo vamos supor que existe um composto sólido nesse rio, pode ser um pedaço de madeira, uma pedra leve o suficiente para o fluxo da água ou a força da corrente poder arrastar esse objeto, né? O que vai determinar se ele vai para a esquerda ou para a direita? São todo um conjunto de variáveis que vai simplesmente, por definição, fazer esse objeto ir para o fluxo da direita e para o fluxo da esquerda. Ou seja, a gente tem um controle de fluxo natural quando o rio ele se divide e alguns fatores variáveis vai determinar se um objeto vai para um lado ou para o outro. Quando a gente trata de controle de fluxo em linguagem de programação, é basicamente o mesmo conceito. A gente tem ali um determinado trecho do código onde a gente faz uma análise e se aquela condição em que estamos analisando ela for uma condição verdadeira, se a situação em si, na análise, em consequência dessa análise for verdade, né, a gente vai executar o que está dentro do escopo daquele controle. Se não, ele simplesmente ignora. Então a gente consegue fazer um controle muito mais apurado, um controle específico, um controle aninhado, que é quando a gente vai fazendo umas análises dentro de análise, onde a primeira análise ela faz uma filtragem, dentro dela a gente consegue filtrar mais coisas e assim sucessivamente, tá? Então, controle de fluxo é quando a gente cria tomadas de decisões dentro do nosso software e essas tomadas de decisões elas passam por parâmetros variáveis e com base nesses parâmetros variáveis acontece ou não, acontece uma coisa ou outra e assim sucessivamente, tá? Então esse é o conceito de controle de fluxo. Eu ia falar controle de Fusca, né? Então aqui no caso a gente tem o caso mais clássico de controle de fluxo que é o if, né? Então aqui ele vai dar um resumo aqui, ó.
Uma expressão if permite que você ramifique o seu código dependendo das condições. Deixa eu até desabotar minha calça que está apertada. Comi muito agora. Você fornece uma condição e em seguida declara. Se esta condição for atendida, execute esse bloco de código. Se a condição não for atendida, execute este outro bloco de código, tá? Então, isso aqui é bem mais minimalista. Então, aqui a gente vai criar aqui um novo arquivo. Então, vamos criar aqui um projeto chamado branches, ok? Então, bora lá. Estou aqui no meu diretório de projetos Rust, então, mkdir branches. Ok, era branches com A mesmo, né? Tá, então, hoje... Não, vamos continuar aqui com o Nelvin, que o Nelvin, eu gostei bastante. Ele só demora muito pra gerar as coisas aqui, mas vamos lá. Tá difícil eu me acostumar com esse teclado aqui. Tá, então aqui no nosso arquivo principal a gente vai fazer o seguinte. A gente vai declarar aqui uma variável chamada number, que ela vai receber ali o dígito 3. E a gente vai fazer uma análise aqui, ó. Se number for menor do que 5, ele vai chamar macro aqui e printar a condição é verdadeira. Se não, a condição é falsa, tá? Lendo esse trecho de código, o que a gente pode esperar aqui? Esse se não é uma condição autoavaliativa, ou seja, se essa condição ela não for validada, essa aqui automaticamente vai assumir uma posição como alternativa válida e vai executar o que está aqui dentro. Tá? Isso daqui é o mais comum em toda linguagem de programação. Tá? Uma condição if, acredito que todas as linguagens de programação que existem têm uma instrução de código if. Talvez deva ter alguma linguagem muito específica ou muito antiga, mas das modernas, até as mais antigas ainda em desenvolvimento ou ainda em evidência, como C, C++, Fortran, Pascal, enfim, a maioria gritante tem um bloco de controle de fluxo que usa a instrução if, tá? Então, vamos lá. Então aqui a gente vai fazer um let number vai receber 3, né? E a gente vai fazer um if aqui, ó. If number for menor do que 5, e aqui a gente vem com o bloco else, né? Tá, então basicamente isso. A gente criou uma variável chamada letNumber, que recebe 3 e é um inteiro de 32 bits, e a gente vai avaliar se number é menor do que 5 aqui, ó. Né, de forma explícita a gente está avaliando se é menor do que 5. Obviamente 3 vai cair nessa condição aqui, a gente só pode dar um cargo R aqui, obviamente ele vai falar que a condição é true. Se aqui a gente incrementar para 6 automaticamente, quando a gente for rodar ele vai falar que a condição é falsa, tá? O bloco de instrução if é basicamente isso. O que eu achei interessante é que aqui ele não tem parênteses, eu não sei se ele não precisa ou se
ele naturalmente, se ele naturalmente não tem. Muito bem, então olha só, vamos ler aqui o que o próprio compilador diz, né? Ele marcou aqui os dois parênteses, é um warn, ó, ele compilou, executou, mas ele deu um warn aqui, ó. Por padrão, remova esses parênteses. Ele deu exemplo aqui, então tecnicamente ele vai compilar, mas não é, vamos dizer assim, o mais correto, né? Ele vai compilar, mas não é o mais correto. Ok, então vamos voltar aqui para a documentação. Vamos ler aqui porque sempre tem informações importantes, né? Todas as expressões ifs começam com a palavra-chave if, seguida por uma condição. Neste caso, a condição verifica se a variável number tem ou não um valor menor do que 5. Colocamos o bloco de código para executar se a condição for verdadeira imediatamente após a condição entre chaves. Blocos de código associados à condição if, associados em expressões if, às vezes são chamados de arms, assim como arms em match, expressão que discutimos na sessão comparando a estimativa de um número secreto. Tá? Eu só não sei. Isso aqui é uma coisa que eu pensei na época, mas eu acabei esquecendo, né, disso, né? A gente viu o match no começo, o match também seria. Ele deveria estar dentro do escopo de controle de fluxo, porque tecnicamente a gente também tem um controle de fluxo com match de algum modo. De algum modo não, a gente tem. Ok, então opcionalmente também podemos incluir uma expressão else que escolhemos fazer aqui, para fornecer ao programa um bloco de código alternativo a ser executado caso a condição... Ixi, minha câmera já está toda lenta, então dá iluminação, né? Mas enfim, vamos continuar. Fornecer ao programa um bloco de código alternativo a ser executado caso a condição seja avaliada como falsa. Se você não fornecer uma expressão else e a condição for falsa, o programa simplesmente pulará o bloco if e passará para o próximo bit de código. Tente executar esse código, você deve... Ok, já fizemos isso, agora que ele falou para a gente aumentar para 7, que a saída vai ser falsa. Também vale a pena notar que a condição neste código deve ser um arquivo bool. Se a condição não for a bool, receberemos um erro. Por exemplo, tente executar o seguinte código. Ah, tá. Isso aqui é uma avaliação importante. Então, por exemplo, aqui a gente claramente sabe que number é do tipo inteiro de 32 bits, que é o que o compilador por padrão vai assumir. E aqui a gente está usando if number, então ele vai avaliar o valor aqui. Aqui, isso é uma coisa interessante, porque se a gente usar a lógica em que 0 é verdadeiro e qualquer coisa diferente de 0 é falso, então isso aqui teria que dar falso, tecnicamente, né? Mas aqui ele faz um tratamento aqui de tipo, né? Então aqui no caso do if, a gente só consegue tratar condições onde ele verifica um valor booleano ou a condição que por sua vez retorna um booleano. Então isso aqui ele vai dar um erro. Mas, por exemplo, eu fico pensando numa situação onde a gente verifica se essa variável ela não é nula ou ela não é vazia. Então, por exemplo, se essa variável não for vazia, a gente faz uma operação com ela. Se não, continua. Mas, assim, no caso, deve ter alguma forma de verificar essa variável, se esta variável ela não é nula, e fazer algo parecido com isso. Mas, ok, que ele já está falando do erro, né? Que é que ele está aguardando um tipo de dado booleano. Então, vamos lá. O erro indica que o Rust esperava um bool, mas teve um inteiro. Ao contrário da linguagem como Ruby, JavaScript, o Rust não tentará
converter automaticamente os tipos não booleanos em booleanos. Se você deve ser explícito em fornecer em fornecer um booleano ao if como condição. Se quisermos que o bloco if seja executado apenas quando um número não for igual a zero. Calma aí, deixa eu ler isso que está meio desorganizado. Ó. Se quisermos que o bloco de código if seja executado apenas quando um número não for igual a zero. Por exemplo, podemos alterar a expressão if para o seguinte. Ah, tá. Porque querendo ou não, a gente está trabalhando com números, mas a condição disso daqui é verificar se ele não é zero. Né? Então, qualquer número que number tiver que for diferente de zero, ele vai executar isso aqui. Ok. Ok, lidando com variáveis e condições como else if, seria com else if, né? Tá, então aqui no caso o else if é basicamente para a gente filtrar um tipo de dado se ele é de forma explícita, por exemplo. Aqui a gente está de forma explícita vendo se number, se o módulo de number por 4 é zero. É isso? Se não, se number módulo 3 é igual a zero. Se não, se number módulo de 2 é igual a zero. Então, tipo, ele vai ver aqui se os números são divisíveis. Se é divisível por 4, por 3, por 2. E o else ele caberia aqui como uma instrução default nos switches tradicionais, né? Porque se nenhuma dessas aqui for verdadeira, então só pode ser isso aqui. Tá, ok. Usar muitas if-else pode desordenar o seu código, portanto, se você tiver mais de uma, convém refatorar o seu código. O capítulo 6 descreve uma poderosa construção ramificada do Rust chamada match para estes casos. Tá? Então, aqui no capítulo 6, a gente ainda vai voltar a falar sobre controle de fluxo, tá? Ok, não, bacana. Bom, eu tô vendo aqui que a documentação está sendo bem progressiva, está sendo bem, né? Interessante. Tá, aqui que é um ternário, usando o hífen. Nossa, o título tá zoado, mas aqui pelo jeito é como se fosse um ternário ou não. Por if ser uma expressão, podemos usá-la ao lado direito de uma let, instrução para atribuir um resultado a uma variável. Tá, então aqui no caso é como se fosse tipo assim, talvez não seja, mas tecnicamente talvez ele não seja um ternário. Mas a mecânica aqui é parecida, né? A mecânica é parecida. Então, por exemplo, aqui, essa variável aqui, ela vai receber o que acontece aqui. Então aqui, ó, se essa condição for verdadeira, ele vai retornar o dígito 5. Se não, o dígito 6. É basicamente o que um ternário faria. Mas eu fiquei... Ah, tá, que eu não vi aqui. Então, mas basicamente é isso aqui que ele vai fazer, ó. Por exemplo, let... A expressão é com x, né? Eu acho que é a expressão com x, nem lembro, tô nem aí. Aqui, ó. Expressão é verdadeira. Então a gente vai fazer aqui let valor. Ele vai receber aqui expressão if expressão sem else 200. E aqui a gente vai usar a macro println
valor é 100, obviamente, porque aqui é true, ele vai fazer isso aqui. Do contrário, será que ele tem... É que a gente não viu muitos sinais, né? Vamos ver se tem um sinal de negação aqui. Ah, então dá pra fazer na negação também. Ok, isso aqui é uma expressão, uma negação. Então, tipo assim, não interessa o que é isso daqui. A exclamação que antecede, ela vai negar aquela condição. Então, se aqui é true, aqui ele está negando, ele está verificando a negação disso aqui. Se isso aqui não é verdadeiro. Se eu colocar false, executar, ele caiu aqui no 100. Porque aqui a gente está verificando se essa expressão ela não é verdadeira. A partir do momento que a gente coloca a exclamação aqui na frente, a gente inverte a expressão. Sem ela, a gente verifica se isso aqui é verdadeiro. Com ele, a gente verifica se isso daqui não é verdadeiro, tá? Ao invés de verificar se é falso, a gente verifica se não é aquilo. Então, como por padrão o if verifica se é verdadeiro, com a exclamação na frente ele verifica se não é verdadeiro, ou seja, a negação de algo, e não o contrário. Apesar de que tecnicamente a gente está avaliando se é falso, mas o modo mais correto de dizer é se não for verdadeiro. Ok, tá. Então, o que a gente já viu... Isso aqui é interessante também. Isso aqui é interessante. Porque assim, ó, eu nem vou ler isso aqui, mas com o que a gente já viu de Rust até agora já dá para entender que, por exemplo, aqui a gente tem a nossa condição, aqui é uma variável. Perceba-se que aqui a gente não, aqui no exemplo não está definindo qual que é o tipo explícito de number, mas está sendo declarado que essa variável vai receber a condição ou vai receber o retorno desse controle de fluxo. Ou seja, se condição for verdadeira, ele vai receber um tipo de dado inteiro. Então, de forma implícita, ele vai valer 5 e vai ser uma variável de i32. Se não, ele vai retornar 6, a string 6, que de forma implícita ele vai ser uma variável do tipo string, tecnicamente, tá? Uma coisa que eu deveria ter mostrado aqui também é uma forma de avaliar o tipo de dado de uma variável, né? Mas vamos ver isso daqui, se tecnicamente o que eu estou dizendo é isso mesmo. Quando tentamos compilar esse código, recebemos um erro. Os braços if else têm tipos de valores incompatíveis. E o Rust indica exatamente onde encontrar. Ah, isso aqui é interessante, ó. Ele não aceita isso, porque independente disso daqui, ele tem que retornar o mesmo tipo de dado. Interessante isso. Isso aqui elimina, tipo assim, te dá uma... por exemplo, ele dá menos poder ao programador. Só que um grande sábio, o tio Ben, disse, né? Grandes poderes também trazem grandes responsabilidades. E um programador que não é tão responsável assim, ele ter essa possibilidade, ele também ele está permissível a cometer vários erros. Hein? Ou fazer um programa com bugs. Então, tipo, se só pode retornar um tipo de dado, independente de qual valor ele vai receber, mas ele tem que receber o mesmo tipo de dado, isso aqui te dá uma certa garantia de segurança no código, né? Pelo menos evitar alguns problemas. Ela é avaliada como inteiro e a expressão no else é um bloco avaliado como uma string. Isso não funciona porque as variáveis devem ter um único tipo e o Rust precisa saber em tempo de compilação qual é o tipo da variável number. Definitivamente, saber o tipo da variável number permite que o compilador verifique se o tipo é válido em todos os lugares que usamos number. Olha lá. O Rust não seria capaz de fazer isso se o tipo number for determinado apenas em tempo de execução. O compilador seria mais complexo e daria menos garantias sobre o código se tivesse que acompanhar vários tipos de hipotéticos para qualquer variável. Isso aqui é bacana. Isso daqui
A documentação não está falando, mas isso aqui, ó. Pode ser que isso aqui pareça... Nossa, eu vou até diminuir minha câmera que tá... Então, pode ser que isso aqui pareça uma deficiência ou uma preguiça de implementação. Porque o Rust não seria capaz de fazer isso, né? Porque esse tipo de verificação ele só consegue existir em tempo de execução. O Rust é compilado. Então, o compilador ele seria mais complexo, daria menos garantias sobre o código se tivesse que acompanhar vários tipos hipotéticos, ou seja, mais margens para erro, teria uma compilação mais demorada, teria talvez uma linguagem de programação menos performática, tá? Então, às vezes, o menos é mais. Então, isso daqui obrigaria o desenvolvedor a escrever o código certo, com menos margem de erro, e você vê aí que são pequenos detalhes que colaboram para ter um desempenho extra na linguagem. Né? Isso aqui também ajuda, porque ao invés do compilador ficar verificando e não sei o que, ele simplesmente ele vê se no contexto léxico tá certo. Né? Isso poupa tempo na compilação e deixa o código mais performático e ajuda o programador, a partir do momento que ele entende isso, a não cometer burrada. Ok, então repetição com loops. Eu não sei por que isso aqui tá aqui, mas... Vamos lá, então vamos entrar em loops aqui. Muitas vezes é útil executar um bloco de código mais de uma vez. Para essa tarefa, Rust fornece vários loops, que serão executados pelo código dentro do corpo do loop até o final, e em seguida começarão imediatamente de volta ao início. Para experimentar com loops, vamos fazer um novo projeto chamado loops. Tá, então a gente vê que tem o loop, while e for. A gente já viu isso daqui. Então, cargo new loops. Tá, então enquanto ele vai carregando lá. A palavra loop diz ao Rust para executar um bloco de código repetidamente para sempre ou até que você diga explicitamente para ele parar. Como exemplo, altere o arquivo srmain, então a gente vai colocar isso aqui. Ele vai ficar printando isso aqui pra caramba, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso que nem a pau. Porque senão a gente cancela, né? Dá pra fazer isso sim, vamos... Ele vai ficar ali loucão. Ok. Isso daqui seria interessante num jogo, né? Porque a gente... Geralmente quando a gente vai criar um jogo, a gente usa o while para fazer o loop principal do jogo. A gente pode só jogar dentro de loop ali. Tá, ok, isso aqui a gente já entendeu. Representa que a gente apertou Ctrl C. Esse sinal geralmente é Ctrl e C é o C. Ok. Felizmente o Rust também fornece uma maneira de sair de um loop usando o código. Você pode colocar a palavra break, tá? Padrão, várias linguagens têm isso. Ok. A instrução continue também, é interessante. Retornando valores de loop, tá? Vamos ver isso aqui. Um dos usos de loop é tentar novamente uma operação que você sabe o que pode falhar. Como verificar se uma thread conclui o seu trabalho, você também pode... Ponto. Você também pode precisar passar o resultado dessa operação fora do loop para o restante do seu código. Para fazer isso, você pode adicionar o valor que deseja retornar após o break. Expressão usada para interromper o loop. Esse valor será retornado fora do loop para que você possa usá-lo, conforme mostrado aqui.
Tá, ele fez um counter, ele precisa ser mutável, obviamente. Aqui o resultado vai receber o loop, onde esse loop vai ter aqui counter incrementado com 1, e quando o counter for igual a 10, ele vai brecar, ele vai parar aqui o loop e counter vai... Tá, tecnicamente ele vai falar que counter vale 20 aqui. Mas... Então aqui, counter... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse print aqui, eu vou colocar aqui assim, ó. Valor de counter. E aqui eu vou colocar... Esse negócio de apertar Enter e ele pular pra cima aqui tá fogo. Counter, ok. Eu vou colocar a iteração embaixo. E se counter for igual a 10, ele vai quebrar, né? Vai usar o break. A gente não coloca ponto e vírgula, porque senão a gente vai estar terminando a instrução. E aqui é uma expressão, e a expressão ela retorna o valor. Então aqui a gente vai fazer um return counter vezes 2. E aqui a gente vai chamar outra macro println de counter. Já vou explicar já. Ah, não precisa do return, né? Não, aqui não é counter. Ué. Bom, agora sim, deixa eu só fazer isso aqui. Que assim fica mais legível o nosso programa. Tá, então vamos lá. Let mut counter recebe 0. É um inteiro de 32 bits, como está dizendo ali, com mutabilidade. Ok, a gente já aprendeu isso. Ele vai iniciar ali com o valor de 0. Let result, ele vai receber, né, o retorno dessa expressão loop, da expressão loop, né? Aqui dentro eu coloquei esse, ele não tem ali, ó, mas eu coloquei aqui para a gente acompanhar os valores de iteração de counter. Então aqui vai valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, assim por diante. Acho que vai até 9. Ele vai até 9, aqui ele vai virar o 10. Quando ele for igual a 10, ele vai cair aqui. O break ele vai quebrar o loop e counter vai ser vezes 2. O que eu achei esquisito, vezes 2, aqui a gente
né, a gente não vai ter o valor de counter sendo mostrado. Aqui ele vai quebrar. Deixa eu experimentar, colocar aqui. Tá, aí assim a gente vai poder ver ali o... Ok, a minha ideia aqui é o seguinte, aqui ele vai quebrar. Ok, mas o que vai acontecer com esse counter aqui? Counter vezes 2. O que vai acontecer com esse tipo de dado, gente? Não sei. Então aqui, aqui a gente vai ver counter ser incrementado com mais 1, sempre. O valor inicial somado com 1. Toda iteração, e entenda por iteração, a iteração é o quê? É quando, em linguagem de programação, a câmera está travando, não vai adiantar fazer. É quando na linguagem de programação, quando, por exemplo, o loop ele vai começar aqui. Ele começou aqui, vem para cá, faz isso daqui, verifica isso, não é nada, vem aqui, chegou aqui, ó. Ele viu que é o final do loop, ele volta aqui de novo. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Ele vai vir aqui, vai estar valendo 2, vai vir aqui, isso aqui é falso. Vai pular para cá, pular para cá, pular para cá. Ele vai ver que nada está informando o loop que ele precisa parar. Ele volta para cá. Então, cada processo desse aqui, ó, que ele vai lendo linha por linha, e depois ele volta do início, todo esse processo é uma iteração. Tá. Então, aqui, ó. Início da iteração do loop. Fim da iteração. Ok. Então a iteração vai começar aqui, vai fazer isso. For falso, pula para cá, vem para cá, termina, volta pro início. Entendeu? Ele vai fazer basicamente isso. Então quando ele chegar nessa condição aqui que counter vai valer 10, ele vai quebrar o loop. Mas na documentação, olha, isso aqui que é esquisito. Aqui ele falou, ele deixou claro aqui, ó, que quando usamos o break, a palavra-chave com o valor counter vezes... tá aqui, ó. Aqui ele está falando sobre retornar o valor do loop. Ok. Né, declaramos o avaliado nomeado result para conter o valor retornado do loop. Em cada iteração do loop, adicionamos mais um a counter. E em seguida verificamos se o contador é igual a 10. Quando usamos break, a palavra-chave com a palavra-chave e o valor de counter vezes 2. Após o loop, usamos o ponto e vírgula para finalizar a instrução que atribui o valor a result. E por fim, imprimimos o valor de result. Então, pela lógica que ele está dizendo ali, isso daqui está dizendo que do loop até aqui, quando tudo isso terminar, o valor que será retornado disso tudo vai ser armazenado aqui dentro. Aqui dentro de result, ok? Mas eu quero saber se isso daqui vai morrer no result. Se aqui fora a gente consegue acessar esse valor também. Então é por isso que eu fiz essa modificação. Ó, olha só que incrível, lindo isso. Porque ó, ele começou em 0, o valor de counter, foi para 1. Nesse ponto ele está na segunda iteração, ele terminou a primeira iteração. Então interprete esse 0 como quantas iterações o loop terminou. Aqui o loop terminou 0 iterações, aqui o loop terminou 1, 2. Quando ele chegou na 10ª iteração, ele tinha concluído 9. Ele chegou na 10ª, ele fez aqui, ele contabilizou a 10ª iteração. Olha só, o valor final de counter é 10. Mas quando ele entrou no if, que a gente tem ali a instrução de break counter vezes 2, isso daqui
foi jogado para dentro de result. Então a gente vê que o valor final de counter é 10. Mas o result, ele pegou ali o 20. Que esse 20 é essa expressão aqui, ó. Então faz sentido, porque counter aqui, ele não tá recebendo isso daqui, ó. Não é uma multiplicação atribuída, entendeu? Porque senão ele ia dar esse erro aqui, ó. Aqui, counter vale 20. Mas o result não vai poder... ele não vai poder fazer isso aqui. Se a gente tirar isso daqui, vamos ver. Também não vai. Porque a gente viu na outra aula que quando quando não tem um ponto e vírgula, ele vai retornar aquilo ali, que é a expressão com retorno. Aqui a gente só está fazendo uma operação matemática. Então essa operação matemática aqui de counter vezes 2 é a última expressão que está ocorrendo que vai ser armazenada em result, tá? Então eu tô forçando... tô com alergia. Eu tô forçando esses testes aqui para ficar bem claro a mecânica do Rust em relação a loop e tudo mais, tá? Porque como eu não tô treinando a linguagem, eu só tô vendo aqui em tempo de gravação sem corte nem nada, esse tipo de teste é bom pra gente poder compreender melhor o funcionamento, tá? Então aqui a gente tem um exemplo mais aprofundado aqui, ó. Rótulos de loop para desambiguar entre vários loops. Vamos ver o que é isso aqui. Se você tiver loops dentro de loops, aplique break e continue ao loop mais interno nesse ponto. Você pode opcionalmente especificar um rótulo de loop em um loop que podemos usar com break ou continue para especificar que essas palavras-chave se aplicam ao loop rotulado em vez do loop mais interno. Os rótulos de loop devem começar com aspas simples. Aqui está um exemplo com 2 loops aninhados. Olha só, aninhar looping. Não é exclusivo do Rust, com certeza, mas é bacana ver isso aqui. Tá, então let, much, count 0, counting up. Então, isso daqui é a nomeação de loop. Mas ele, olha só que interessante, a gente está dando um nome para esse loop. Ó, aqui a gente está nomeando o loop como counting up, então ele tem que começar com aspas simples, depois do seu nome, 2 pontos, loop. É como se a gente estivesse falando que counting up ele vai ser do tipo loop, né? É como se fosse isso. Ele vai executar aqui o contador, let, much, remaining, 10. Aí ele vê um loop genérico, ó, ele não está sendo nomeado, então é um loop anônimo. Print ln, a macro, ele vai mostrar o remaining, é o que está faltando, o remaining igual a 9, break. Aí ele vai quebrar esse loop aqui, ó. Se ele for igual a 2, se count for igual a 2, ele vai quebrar esse loop de fora aqui, ó. O remaining menos vai ser decrementado e count vai ser incrementado. Eu achei curioso porque se ele for 9, ele vai quebrar esse loop. Mas o que decrementa o remaining é esse mesmo loop aqui, ó. Aqui, count no primeiro ele vai valer 0. Saco. Aqui ele vai estar valendo 0. Ele vai iniciar o loop valendo 0. Ele vai criar isso daqui. Ele vai vir nesse looping. Ele não foi decrementado. Eu tô lendo aqui porque é bom a gente sempre ler antes de fazer funcionar, porque isso ajuda na lógica, a melhorar a nossa lógica. Ele vai iniciar o loop aqui. O remaining vai estar valendo 10. Count vai estar valendo 0. Count vai estar valendo 0. Ele não vai fazer isso aqui. O remaining vai receber menos 1. Nesse momento, o remaining vai estar valendo 9.
Quando ele voltar aqui na segunda iteração, ele vai cair nisso daqui, ele vai quebrar o loop, ele vai vir para cá e count vai ser incrementado com mais 1. Só que esse loop ele vai ter quebrado. Ah, não, não vai quebrar. Ah, entendi o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui é o loop externo. Aqui, ó. Tudo que está dentro dele vai se repetir. Então, ele vai imprimir isso daqui, ele vai declarar essa variável como 10, ele vai executar isso daqui, ele vai vir nesse loop aqui. A loop, vale 9? Não. Vale 2? Não. O remaining vai ser decrementado. Vai valer 9? Sim. Ele vai quebrar esse loop. Quebrando esse loop, count vai ser somado com mais 1. Aqui ele vai voltar pro loop de cima. Aí ele vai mostrar o count com 1. O remaining vai valer 10 de novo. Esse loop vai executar de novo. O remaining vale 10? Não. Count vale 2? Não, ele vai valer 1. Aí ele vem aqui o remaining menos 1. Aí ele volta para cá, o remaining vai estar valendo 9. Ele vai quebrar o loop interno aqui. Vai vir aqui, count vai incrementar em mais 1. Vai começar o loop de novo. O remaining vai estar valendo 10. Ele vai chamar o loop de novo. Não vale 9, vale 10. Ele vai ignorar. Count vale 2? Vale. Aí ele vai quebrar esse loop de fora. Uma mecânica bem interessante. Então vamos recriar isso daqui. Então vamos recriar isso daqui que eu achei interessante. Vamos fazer aqui um let much count. Much count vale 0. Né? Aqui a gente vai nomear o loop com counting up, loop. Aí aqui dentro do loop do principal a gente vai fazer um print ln, onde count, ele vai mostrar aqui count recebe é igual a count. Ai, que saco esse bagulho. Certo? Aí aqui a gente vai fazer um let much remaining vale 10. Agora a gente vai fazer um loop interno, onde aqui a gente vai imprimir o remaining. Saco. Não sei porque ele faz isso, cara. Certo? Ele vai fazer o remaining. Aí ele vem aqui no if, ó. If o remaining for igual a 9. Break. Aqui ele está fazendo um outro if. Ó, if count igual a 2. Aqui ele vai fazer counting up. É o contrário. Break. Counting up. E aqui é ponto e vírgula. Certo? Aqui embaixo, o remaining vai receber um decremento em 1. E aqui, count vai receber um incremento em 1. E aqui a gente vai fazer um print end count. Então é exatamente isso que vai fazer.
Ó. Então, ó, iniciou o primeiro loop, ele valendo, o count valendo 0 e o remaining valendo 9. Valendo 10. Ele faz o loop interno, o remaining vale 9. Valeu 9, ele vai quebrar o loop interno, ele vai para a última ele vai para o final da iteração do loop mais externo, vai incrementar count. Aqui nesse ponto, quando ele termina esse ponto, ele inicia o loop maior, o loop externo de novo. Olha lá, o remaining vai receber 10 de novo, o remaining vai ser decrementado de novo. Count não vai valer 2, então ele vai quebrar o loop menor, o loop interno, porque o remaining vale 9. Aqui ele vai reiniciar, ele vai fazer uma nova iteração no loop externo, né? E ele já nessa outra iteração o count já tá valendo 2. Aí aqui ele já faz de novo aqui, ó. O remaining vale 10 de novo. O remaining vale 9, não vale 9, vale 10. Aí ele vê isso aqui, ó. Count vai estar valendo 2. Como o count vai estar valendo 2, ele entra no segundo if e aí ele quebra, ele usa o break no loop externo. Então isso aqui é bacana. Isso aqui seria basicamente o mesmo processo de fazer um for aninhado, né? Basicamente fazer um for aninhado isso aqui. Quando, por exemplo, a gente vai percorrer uma matriz bidimensional, tridimensional, qualquer coisa do tipo. Que é o que aconteceu aqui, ó. Enfim, a gente já explicou ali. Loops condicionais com while. Um programa geralmente precisará avaliar uma condição dentro de um loop. Enquanto a condição for verdadeira, o loop é executado. Quando a condição deixa de ser verdadeira, o programa chama o break. É possível implementar o comportamento como este usando uma combinação de loop, if, else e break. Você pode tentar isso agora com o programa. Se quiser, no entanto, esse padrão é tão comum que o Rust possui uma construção de linguagem interna para ele, chamada while. Tá, então aqui no caso a gente já deixou de usar o loop, pelo que a gente viu o loop é uma forma mais básica de trabalhar com loop e também uma forma de criar loop nomeado. Então a gente pode dizer até esse momento, que o que a gente viu até agora, que esse tipo de loop a gente usaria ele mais para trabalhar com programação concorrente, né? Onde a gente vai trabalhar com várias threads, a gente precisa nomear as threads para ter um maior controle de fluxo, né? Então aqui a gente poderia criar vários loops, cada loop tendo o seu nome, fazendo um processo específico, então a gente teria várias threads por aí, acredito eu. Talvez a gente não use explicitamente esse loop, mas a gente poderia usar ele dentro de uma thread. Ok, pelo menos é o que parece. While é o padrão, né? É igual a qualquer outro while. Eu nem vou replicar isso daqui. Né? While é o enquanto. Enquanto o number não for igual a 0, ele vai printar number. Aqui ele vai estar valendo 0. Aqui ele vai decrementar em 1. E vai ficar nisso daqui. Vai fazer isso aqui até o number valer 0, literalmente. Aí ele vai terminar aqui. Percorrendo uma coleção com for. Você pode optar por usar o while na construção, tá? Tá, ele tá falando que a gente pode usar o while para percorrer a array. While o index for menor do que 5, então a 0, 1, 2, 3, 4. Index vale 0. Tá. Entendi, ele tá fazendo aqui tá percorrendo de forma explícita, né? Tá declarando aqui uma variável index, que ela vai ser vai atuar como contador e vai dizer, e ele que vai definir quantas vezes o while vai repetir para a gente percorrer todos os elementos daqui. Ok, daqui ele vai dar a index. Index, por sua vez, ele vai ter um valor de 0 até 5, né, com incremento de 1 em 1. Então o index vai estar valendo 0, 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele valer 4, ele passa aqui, ele imprime
o index na posição 4, que é esse daqui. Ele vai vir aqui, index vai estar valendo 5, aqui 5 não é melhor do que 5, então ele não executa isso, percorre esse array inteiro e termina. Basicamente isso. É o que ele vai fazer aqui. No entanto, essa abordagem é propensa a erros. Podemos fazer com que o programa entre em pânico se o valor do índice ou a condição de teste estiverem incorretos. Por exemplo, se você errou a definição da A para 4 elementos, mas esqueceu de atualizar a condição no while index menos 4. O código entraria em pânico. Também é lento, porque o compilador adiciona o código em tempo de execução. Tá. Então aqui, a questão aqui é o seguinte, o que ele está falando? Que aqui, isso aqui só funcionaria se esse valor na condicional fosse o mesmo que nos permitisse percorrer o array inteiro. Se for menos, não vai faltar número, se for maior, vai dar tipo estouro de memória, mas não sei se mecanicamente vai fazer isso. Mas vamos testar. Vamos só para testar aqui, ó. Let A vai receber 10. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. 5. A gente tem que fazer um let, much, limiter. While. Nossa, while let. While limiter. Enquanto ele não for menor do que 5. Print alien. O que eu acho interessante é que aqui, ó, ele joga. Aqui a gente tem que jogar a posição vazia. E depois da vírgula a gente tem que jogar aqui o array, né? Eu não consegui fazer isso a primeira vez que a gente mexeu com o array. Agora que eu tava olhando ali. Agora que eu reparei ali que limiter não é bem a palavra mais correta, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Eu não estou usando aqui. Olha que interessante, ó. Eu esqueci de fazer, eu não coloquei ainda aqui a parte que a gente faz a iteração com o index. Olha só que ele já está mandando ali embaixo. Ó. A variável ela não precisa, enfim, que tá cortando, mas é como se você estivesse falando que ela não precisa, por padrão, ser mutável. Ele falou para tirar esse mute aqui, que é porque a gente não está fazendo a parte da iteração ali dentro. Mas se a gente já fizer isso aqui, ó, é para ele parar de reclamar, que aí a gente já está usando ela para fazer a parte da iteração. Que aí ele vai fazer ó, o valor é 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente percorre o 5 ali. Vamos mudar isso aqui para 4, que foi o exemplo que ele deu. Vamos ver o que em tese é para imprimir até o 4, não é para dar erro. Olha lá, foi até o 4. Mas se a gente incrementar isso aqui para 6, que é para dar estouro na memória, não estouro na memória, né? Mas estouro de, tipo assim, ele vai dar erro de ele tentar acessar um valor que não tem, né? Maior do que o array. Olha lá. Ele deu um panic aqui, ó.
eu fazer isso daqui para ver. Rust backtrace igual a 1. Acho que tem que ser com... Eu não entendi direito isso daqui não, mas ok. Basicamente ele vai dar erro porque estourou ali o limite de... Meu Jesus, o que é que deu aqui? Estourou o tamanho do vetor, do array, basicamente isso. Ok. E aqui então a gente tem o for, né? Aqui no caso é o padrão for-in, tem no JavaScript, no Python e várias outras linguagens. Aqui seria o mais garantido, porque para este elemento dentro deste array, faça isso. Então, por exemplo, é como se o for ele vai percorrer cada index do A, certo? Cada iteração do for ele vai percorrer o A e o valor que ele obtiver, ele vai armazenar em element. E aí ele vai executar isso daqui. Que é basicamente isso aqui que está acontecendo, mas... Então, for elemento... Eu vou fazer diferente aqui, for... Vou tirar isso aqui. Valor em A... Print o valor atual. Que saco esse bagulho. Acabar indo pro VS Code pra não ter esses problemas. Então ele basicamente vai ter o mesmo... O resultado vai ser basicamente a mesma coisa, só que nesse caso, se eu vir aqui e aumentar para 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e executar aqui, ó, ele vai acompanhar o tamanho do array, né? Simplesmente isso. Simplesmente isso daqui vai permitir ele percorrer o array completo. Bacana, foreign tem que ter mesmo, isso aqui é legal. Tá, isso aqui é a explicação que eu já dei. Aqui a gente tá... Ó. Ele vai fazer o que? O reverso, ele vai reverter que ele tá mandando percorrer numbering no intervalo de 1 a 4, ponto .have. Então ele vai fazer de 4 a 1. Então vamos fazer aqui, ó, valor em... Eu vou fazer maior, até 10 aqui, ó, ponto .have. Isso mesmo, ó. Com have a gente consegue reverter aqui o fluxo natural. Então aqui, se a gente tirar o have, ele vai de 1 a 10. Mas aqui ele tá dando erro. Por que ele tá dando erro? Desnecessário, parênteses, por volta da iteração do file. Expressão... Mas ele precisa disso. E aqui no caso é... Tá, aqui no caso é como se ele fosse uma função... Aqui é como se a gente estivesse usando uma função sem nome. E tá fazendo anotação ponto. Aqui, ok. Mas o que eu não entendi é porque que
E se a gente não deixou uma pulga atrás da orelha aqui, ó. Próximo tópico é o quê? Entendendo propriedade. Porque, ó, a gente já terminou, mas, por exemplo, se a gente tirar isso daqui, ó, ele tá falando aqui, quero compilar isso aqui. Aí ele executou normal. Executou normal. Mas ele falou aqui, ó. Tá, ele falou que não precisa. Mas por que ele deu erro aquela hora? Ué? Eu, hein? Que bagulho. Agora foi. Esquisito, aquela hora tinha dado erro. Mas então, ó, se a gente for fazer um. Então, o loop for com fluxo normal, que a documentação não citou, mas a gente acabou de descobrir, a gente pode fazer isso aqui. Que aí a gente pode só digitar, então, por exemplo, para valor dentro de 1, né, até 100, aí ele faz isso daqui. Mas ele não é inclusivo, né? Ele não é inclusivo. O 1 é inclusivo. Ó, o 1 é inclusivo e o 100 é exclusivo. Não sei se é exclusivo o nome, mas o 1 não é inclusivo. Se a gente quer percorrer os exatos 100 dígitos, a gente vai ter que ir até 101. Ok, então, resumo, tudo mais. Você conseguiu, esse foi um capítulo considerável. Você aprendeu sobre variáveis, tipos de dados, escalares e compostos, funções, comentários, if, expressões e loops para praticar os conceitos discutidos nesse capítulo. Tente construir programas para fazer o seguinte: converter temperatura em Fahrenheit. Isso aqui a gente pode usar com if e else, não é um desafio, é só você pegar a fórmula matemática de quanto para fazer o cálculo de conversão. Gere o enésimo. Eu nem lembro o que é enésimo. Gere o enésimo número de Fibonacci. Imprima a letra da canção natalina The 12 Days of Christmas, aproveitando a repetição da música. Você pode fazer esses exercícios aí, se você estiver acompanhando, estudando aqui comigo. O Fibonacci, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Fibonacci, então seria 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1. Não, isso aqui tá em código binário. Sei lá. Cadê a porra do... Quero um cálculo mais simples. Quero uma anotação mais simples, porque senão... Primeiro 1, 2, 1. 0 mais 1 igual a 1. 2, 1 mais 1 igual a 2. 3, 1 mais 2 igual a 3. E aqui no quinto é 2. Tá. É um exercício bacana para fazer. Dá para fazer com loop isso daqui. Então a gente verificaria, tipo assim. Vamos tentar fazer isso aqui.
Fibonacci End. Fibonacci End. Vamos usar o while. While. Aqui daria para usar função, né? Fazer recursividade. A gente já viu função? A gente já viu função já. Vou fazer com loop primeiro. While. Enquanto ele for diferente. Quando ele for diferente, a gente vai fazer a if. Vamos ver se vai dar certo se fazer com loop. Igual a 1. Cara, que coisa irritante. Se não, ele vai... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou fazer mais um aqui. Acho que eu vou fazer. Acho que eu tô fazendo do jeito mais difícil possível. Acho que eu tô fazendo do jeito mais difícil. Mas eu acho que assim vai ser mais simples, talvez. Tipo assim, é mais longo, mas talvez mais simples. Então, a ideia é o quê? É um número somar com o anterior, né? Então, se no primeiro for igual a 1, retorna 1. Um mais 0. 1. Se ele for igual a 0, ele vai retornar. Ele vai retornar 1. Zero, 1, 0, 1. Se não fibo, ele vai receber eu quero fazer um negócio muito... Quero fazer algo bem assim, sabe?
Aqui não dá pra fazer expressão, né? Ah, é que eu quero fazer muito bem. Oxi. Como não, parceiro? Aqui, ó, fibo anterior. Fibo soma. Tá, vamos compilar esse negócio aqui que eu quero ver como é que vai ficar. Isso daqui, ó, fibo multi... let multi fibo zero. Talvez isso... Talvez... Será que vai ter que usar aquele negócio de shadow? Eu não saquei qual que é o rolê disso aqui, não. Ela não precisa ser mutável. Claro que precisa, porque toda hora ele vai receber isso aqui. Fibo anterior. E aí não vai deixar funcionar. Olha lá.
Olha lá, o cara já falou para fazer mutável. Saco, viu? Como assim eu não tô usando? Tô usando ela aqui. Tá funcionando, mas gerou 2 warning. Esse daqui, colocar o underscore anterior, eu não entendi o porquê de colocar underscore. Eu não entendi por que tá falando que elas não estão sendo usadas, sendo que eu estou usando elas aqui. Esquisito, porque tipo, aqui eu tô usando elas. Fib anterior, Se eu fizer isso... Esquisito, né? Tá aí uma coisa que eu não saquei. Enfim, a ideia é que tá... Eu acredito que aqui funcionou, né? Cadê? Então, 1, que é 0 mesmo. Mas não entendi não, cara. Tipo, o valor que foi assinado por inteiro nunca foi lido. Então, tecnicamente, eu tenho que declarar ela sem valor. Então, vamos fazer o seguinte, então. Tirei os warning. É que assim, ó, deixa eu explicar. Eu tô com sono e o Rust, ele exige que você respeite algumas regras de escrita e eu tô começando a sacar. Então, por exemplo, eu quis declarar tudo antes, mas ele já não achou bacana. Então, o fibufim é a minha variável que vai determinar quantas iterações aqui vai ocorrer. Eu achei que ia ficar meio complexo, mas acabou que não ficou não. Porque a própria linguagem me ajudou a fazer simples. Então, esse fibufim vai determinar quantas vezes ele vai fazer o cálculo de Fibonacci aqui, né? Usar o rolê aqui. Let much fib atual é a iteração atual da minha sequência de Fibonacci. Enquanto a Fibonacci atual for diferente do Fibonacci fim, né, do Fibufim, ou seja, enquanto o meu atual não atingir o valor de final,
ele vai acontecer tudo isso daqui, ó. Se FIBO atual for igual a 1, retorna 1. Né? O valor vai ser igual a 1. Se não, let FIBO anterior vai receber o FIBO atual menos 1. Let FIBO soma vai receber o FIBO anterior mais o FIBO atual. Vamos ver isso aqui. Tô curioso para ver se ele vai funcionar como tem que funcionar. Ele deu menos 1. Então, aqui, se ele for menor ou igual a 1. Ah, agora tá certinho. Eu não usei função, não usei recursividade. Recursão, né? Mas, ó, na primeira iteração ele vai valer 1, na segunda iteração vai valer 1, na terceira iteração ele tem que valer 3, ele valeu 2, ó. Na quarta ele tem que valer 3. Na quinta tem que valer 5. Tá faltando 1. Então, por exemplo, peraí, deixa eu só acertar isso aqui. Então tem que valer 1, 1, 2. Ele tá 1, 1, 3. Ele tá pulando 1. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Se ele for menor ou igual a 1, isso aqui está certo. Se não, o Fibonacci anterior recebe o atual menos 1. A soma vai receber o anterior. Se não for 2, ele vai passar para cá. O anterior vai valer 1. O atual é 2. Então aqui tem que ser menor do que 1. Ele tá pulando 1. Olha só que esquisito. Ele tá pulando 1. Mas aqui talvez eu tô errando, eu tô fazendo uma lógica errada aqui, mas assim, se o atual for menor do que 1, ele volta a 1. Quando ele valer 1, ele pula isso daqui. Aí ele entra aqui. O anterior vai receber o atual menos 1, então vai valer 0. A soma vai receber o anterior ou o atual. 0 mais 1, 1. Na outra, o anterior vai estar valendo 2, é isso? Deixa eu tirar isso, isso, isso. Vamos ver como que vai funcionar assim. Deu menos 1. Eu não sei porque o 2 eu não... Bom, eu não vou ficar aqui me matando, mas vamos lá. A ideia aqui é... tecnicamente tá certo. Eu só não vou ficar aqui pensando em como fazer esse 2 aparecer. Mas se a gente for pela lógica, ó, na primeira volta ele vale 1. Vamos ver. Se ele for maior ou igual, menor ou igual a 1, ele retorna 1.
isso aqui, viu? Se FIBO atual foi igual a 2, eu sei que deve ter alguém puto da vida, porque eu tô parece que eu tô fazendo um bagulho bem burro, mas... Mas agora o 3 ele pulou o 3. Alguma coisa tá errada, que eu não tô a fim de resolver isso aqui agora, mas a ideia aqui no caso, ó, é... FIBO atual... Tecnicamente ele teria que ver aqui, ó, o FIBO vale 0. Se ele vale 0, volta 1. Se ele vale 1, o anterior é 0. 1 mais 0, 1. Ou eu tô fazendo certo, porque aqui, ó, primeira volta 1, segunda volta 1. Então, pera aí. Eu não vou conseguir fazer funcionar, porque a minha ideia é porque assim, ele tem que valer 1, 1, 2. Depois 3, 3 porque 1 mais 2, 3. Aliás, 2 mais 1, 3. Na outra vai estar valendo 3. 3 mais 2, 5. Na outra tá valendo 4. 4 mais 3, 7. Depois 5 mais 4, 9. 6 mais 5, 11. 7 mais 6, 13. E assim sucessivamente, né? Só o 2 aqui que eu não estou conseguindo fazer funcionar, porque talvez é porque eu estou usando a função. Mas eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Pegar um exemplo aqui com função e a gente já vê se aplica recursividade aqui. Ó, bem mais simples, ó. Então a gente vai pegar a função que vai receber um número, ele vai verificar se o número for menor do que 1, retorna 1. Senão ele vai retornar aqui, ó, a própria função com o número menos 1. Mais a função com o número menos 2. Eu vou deixar isso aqui do lado e vou tentar replicar isso aqui. Tá, então vamos lá. Vamos fazer uma função aqui então. Já nem lembro como é que faz, né? Função Fibonacci. Fibonacci aqui. Tá, vamos lá. Aqui ele vai retornar. Eu não coloquei o que ele vai retornar. Na verdade não precisava, né? Mas ele vai retornar se número for menor ou igual a 1. Return 1.
são... Acho que erro é esse, gente. Ah, então eu sou obrigado a... Não, peraí. Aí, ó, já tô começando a bugar aqui, ó, porque... Não, peraí. Porque no primeiro exemplo já deu o if else, então é obrigado a usar o if else. Não entendi isso aqui não. Vamos lá, então vai retornar Fibonacci, número no -1 mais Fibonacci no -2. Esquisito. Aqui ainda tá esperando. Então vamos lá. Fibonacci 10. Tem que mandar um print isso aqui agora. Ai, ai. Oh, meu Jesus. Não acostumei com esse teclado nem a pau, cara. Ah, eu não coloquei string. Oitenta e nove. Tá, mas aqui ele já deu o último, né? Eu queria que ele... Ah, então ele não tem recursividade? Pera aí. Como assim, cara? Ué? Como assim? Não, pera aí.
Agora eu fiquei na dúvida aqui, né? Não tem recursividade? Deixa eu ver se é eu que não tô cometendo um erro aqui. Não, pô. Não. Ué. Ah, peraí. Não, peraí. Vamos fazer direito isso aqui. Vamos fazer aqui um loop. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Meu Jesus, eu quase que explodi aqui, peraí. Tem que ser o while count. Puta que eu quase que... Ah, agora foi. Nossa, quase que deu pau no computador aqui. Ah, agora foi, mas olha isso aqui. Parece que não, mas isso daqui sobrecarregou pra caramba. Mas olha só. Agora foi, ó. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. Né? 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 15. 8 mais 5, não. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 3. Agora tá certo. Bom, eu tentei fazer funcionar uma lógica muito imbecil, não deu certo, mas pelo menos aqui a gente conseguiu testar a recursividade aqui. Então é isso aí, gente. Não adianta. Você tem que ficar testando, tem que fazer os testes, não adianta. Eu estava usando uma lógica muito imbecil e aí eu peguei. Vamos pegar uns exemplos aqui. E só esse exemplo em JavaScript aqui, ó, já deu pra gente ter uma base aqui de que não é difícil implementar isso daqui aqui. Eu só quero fazer um negócio aqui. Esse aqui seria o jeito mais simples de a gente fazer isso dar certo.
Então, eu tentei usar uma lógica muito imbecil, não deu certo, então a gente pesquisou e pegou esse exemplo aqui em JavaScript e foi perfeitamente cabível de reproduzir aqui. Aqui no Claro a gente tem uma constante, né, uma constante que recebe uma arrow function, que é onde ela faz uma verificação. Se o parâmetro aqui passado for menor ou igual a 1, ele vai retornar 1. Senão ele vai retornar Fibonacci com num menos 1 mais Fibonacci num menos 2. E aí essa lógica funcionou. Aqui eu estava apanhando porque tecnicamente era para ele chamar ele novamente, mas ele não estava chamando. Né? Isso que é esquisito. Bom, talvez o meu sono não está me permitindo raciocinar direito aqui. Mas assim, na minha cabeça, ele ia fazer um loop aqui, sei lá. Na verdade, eu não sei o que ia acontecer na minha cabeça, mas eu achei que ele ia ficar chamando a si mesmo automaticamente até alguma coisa acontecer. Só que, tipo, eu sou imbecil. É isso que aconteceu. Então, eu peguei aqui, criei um contador, joguei no IO aqui para ele verificar enquanto o count for menor do que 10. Ele vai printar aqui, ó, o valor de Fibonacci aqui. Então, quando a gente for fazer essa impressão aqui e não for passar uma variável direta, quando não for só uma variável, for uma função, for um array, a gente vai ter que fazer essa declaração aqui, ó, uma string, chaves, vírgula, a função aqui no caso, né? Ou um array, pelo que a gente já viu aqui. Então essa é a sintaxe aqui de usar esse println aqui com um método ou qualquer outra coisa. E aqui em Fibonacci a gente tem um método com um argumento que vai receber um unsigned de 32 bits, ou seja, um inteiro somente positivo, e essa função vai retornar um unsigned também de 32 bits. Então aqui ele vai verificar se ele é menor ou igual a 1, né? Se for menor ou igual, ele vai retornar 1. Se não, ele vai retornar senão ele vai retornar a função com o parâmetro menos 1 mais a função com o parâmetro menos 2. É meio confuso isso daqui, eu nem vou entrar em detalhe. Mas o importante é que agora está funcionando. Se a gente comparar com o exemplo que eu estava fazendo aqui, ó, não tem o menor sentido isso daqui. Isso aqui que eu estava fazendo não tem o menor sentido. Completamente ridículo. Mas aqui a gente já conseguiu fazer funcionar certinho, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Mais um vídeo aí com a gente mexemos aqui, fizemos algumas experienciazinhas aqui e vamos começar o próximo capítulo no próximo vídeo. Forte abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus e fui.